Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, com o nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Hoje, para o 16º domingo do tempo comum do ano B. Como eu já anotei em algumas outras ocasiões, nesses domingos nós estamos vendo trechos de profetas que falam na primeira leitura de cada um desses domingos. Hoje é um profeta bastante importante no conjunto da Sagrada Escritura, que é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um profeta que viveu ali no século VII, VI antes de Cristo, e que vivenciou momentos dramáticos da história. O profeta Jeremias é um dos profetas mais conflitivos consigo mesmo. Ele, nós vemos no seu livro, logo no primeiro capítulo, recebe a missão e, inclusive, ele afirma que recebeu antes de nascer. E durante a sua vida, ele vivenciou esta missão de uma maneira heróica. O que não quer dizer que ele não teve crises. Por pelo menos 8 vezes, Jeremias disse quase isto: basta, Senhor, não quero mais, cansei. Ser profeta desse jeito é muito ruim, porque os outros anunciam belezas, sucessos, êxitos, estão cheios de conforto. E eu anuncio destruição, anuncio o fim, anuncio o sofrimento. Mas parece que isso não acontece. Então, eu duplamente sou frustrado com isso, porque anuncio uma coisa que não é boa e anuncio uma coisa que não está acontecendo. E depois dele dizer basta, não quero mais, ele retorna e em um certo momento ele diz que foi seduzido pelo Senhor. E ele não consegue fazer de uma outra maneira, viver de uma outra maneira, existir de uma outra maneira. Então Jeremias, ele é um profeta que conhece muito bem a sua situação, é um homem muito inteligente, um homem extremamente perceptível. Aliás, os profetas são muito perceptíveis, eles compreendem, eles enxergam longe. Por quê? Porque estão aprofundados naquilo que estão vivendo. E o profeta Jeremias é aquele que anuncia a destruição do reino de Judá e o fim de Jerusalém, e ele testemunha a destruição de Judá e do reino de Judá e da cidade de Jerusalém. Ele anuncia e ele testemunha o fato. Ele sofre com tudo aquilo. Mas ele tem um olhar de esperança no final das contas. É célebre aquele episódio que ele, depois de anunciar tanta destruição, tanta desgraça, e isso não acontecer, quando isso acontece, e Jeremias está ali, e todos entendem que Jeremias estava certo desde o início, Jeremias, surpreendentemente, de manhã sai todo feliz e diz que vai comprar um terreno. E aí perguntam para ele, mas por que você vai comprar um terreno? E ele diz, para fazer uma casa para poder viver com minha família, com minha futura família. E aí todos zombam dele, você antes dizia que íamos ser destruídos e nós não acreditamos. Agora quando vemos que estamos cercados dos nossos inimigos e logo vamos ser invadidos e não teremos futuro, e você sai para comprar um terreno para fazer uma casa? Não tem lógica. O fim chegou. E aí Jeremias retruca,
mas haverá um futuro, porque um resto vai voltar. E o Senhor não vai nos abandonar. Então, no final das contas, Jeremias também tem uma confiança extraordinária. Tanto que nós até hoje falamos dele. Vejamos um trecho do seu livro, capítulo 23, versículos de 1 a 6. É o Jeremias que está falando. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia das vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. Então nós temos dois argumentos centrais aqui no profeta Jeremias, nesta leitura deste domingo. Primeiro, uma invectiva, quer dizer, uma ameaça, uma recriminação sobre pastores que não apacentam o rebanho. Primeiramente, a nossa mente vai para os pastores de Israel naquele tempo, mas nós, de Israel e de Judá, que desviavam-se do caminho verdadeiro, porque não eram pastores que o faziam por zelo, por vocação, mas por conveniência. Mas nós também podemos voltar a nossa atenção para os pastores, aqueles que em nome de Deus conduzem o povo de Deus nas várias confissões religiosas, sobretudo nas confissões religiosas de natureza cristã. Porque é possível que isto aconteça. Eu gostaria de dizer que isto não é possível. Mas eu, infelizmente, tenho que afirmar, isto é possível. É possível que pastores da igreja, e eu me refiro agora sobretudo aos presbíteros da igreja católica, é possível que alguns não ajam de maneira correta, justa, nobre, digna, reta, coerente. É possível. E por que isso acontece? Na realidade, o princípio todos nós conhecemos. O princípio é mais ou menos assim. Eu tenho que fazer as coisas bem feitas, mas eu vou relaxar um pouquinho aqui e ninguém vai perceber. Então eu relaxo, eu tenho 10 coisas para fazer. Numa delas, suponhamos, na sexta coisa que eu tenho que fazer, eu não faço 100%, eu faço 80%. E fica tudo bem. E parece que ninguém percebeu que das 10 coisas, uma delas eu não fiz 100%, mas fiz 80%. Então, na outra vez, vou fazer, em vez de 80%, eu vou fazer 60% daquela única coisa. E, curiosamente, parece que ninguém percebeu. Então, na terceira, na quarta, na 10ª vez, eu vou diminuindo as 10 coisas que eu tenho que fazer e fazendo cada vez menos, percentualmente menos, em cada uma delas, na impressão de que ninguém está percebendo e de que isso não está causando mal a ninguém. E com isso eu vou me mediocrizando. Isso pode ser em fazer o almoço em casa, em dirigir um automóvel, ou um ônibus, ou não sei o quê, em dar uma aula, em assentar um tijolo,
em atender uma pessoa. Isso pode acontecer, isso é um fenômeno humano. Todos nós passamos por essa experiência, eu também já passei por ela muitas vezes. Em vez de lavar um prato com o sabão e bem lavadinho, esfregando bem, tirando tudo, ninguém está vendo, deixa eu passar uma aguinha aqui e coloco lá para enxugar. Até que vai depois a outra pessoa usar o prato e ver que ele não foi bem lavado. Todos nós fazemos isso. Nós nos acomodamos. Por isso é que existe a estrutura de supervisão. Para que quem deve fazer o trabalho faça sempre num padrão. A nossa vida espiritual também se rege desta maneira. Porque se hoje eu não oro quando deveria orar, amanhã, eu não orei ontem, eu também não vou orar hoje. E se de repente a semana que vem eu também não puder orar, eu não vou orar. E o que acontece? Nós diminuímos o padrão da nossa espiritualidade. E no caso dos pastores, que é o tema de hoje, entendamos o que isso significa. Jeremias está no momento em que alguns pastores se aliaram ao poder. E aliando-se ao poder, eles pensam que estarão na situação e que manterão o dirigente, o líder, o rei, dentro da linha. Quando na realidade eles estão sendo corrompidos por esta situação. Os pastores. E então ele acusa os pastores. Aqui não está claro que ele está falando de sacerdotes ou de líderes. Não está claro, ele fala de pastores. Depois, Jeremias tem um outro argumento. Bom, tem a conclusão. Novos pastores virão. Quer dizer, haverá um futuro diferente. O que é positivo. Então não é tão assim deprimente a mensagem de Jeremias. Mas no final das contas, o último elemento é este. Dias virão em que virá um rei. E este rei sentará no trono e será um rei de justiça. E reconduzirá todos ao verdadeiro Deus. Jeremias então tem uma mensagem de esperança no futuro da realeza de Judá, mas uma realeza diferente, não político-administrativa, e sim uma realeza de fé, de esperança, de significado. O Salmo 22 é o salmo de hoje, deste domingo, é o salmo do pastor. Também pode ser 23, 22 ou 23. E o refrão todos nós conhecemos. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Ele diz deste modo: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Um salmo de confiança, um salmo também de abandono, pois o orante se abandona à presença de Deus e à sua ação. É um salmo também de esperança, que coloca o sentido da vida e da história pessoal de quem ora nas mãos de Deus. Aliás, literalmente, pois esse Deus é apresentado aqui como um guia que leva pelo caminho perigoso, como um que serve à mesa, quase como um garçom, que serve a refeição, como alguém que prepara até o visual, porque
unge a cabeça com perfume. Quer dizer, alguém que cuida até do corpo do que ora, daquele que está orando o salmo. Então, felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. Uma visão positiva, certamente, né? E uma visão que tem os olhos voltada para o Senhor. E é o Senhor que nos fala no Evangelho, como sempre, hoje mais um trecho do Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, que é a continuação do texto anterior. Lembra que no 14º domingo do tempo comum, nós vimos Jesus indo a Nazaré, falando na sinagoga e sendo questionado quanto à sua própria identidade, sua ação e sua identidade. E ele fala que nenhum profeta é bem recebido em sua casa, né? Tá. No domingo passado, 15º domingo, Jesus, na sequência do mesmo episódio, Jesus escolhe aqueles 12 e os comissiona, os envia e tem uma série de recomendações. E hoje Jesus vai receber de novo aqueles 12. Vejamos o texto. Capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Os 12 retornam felizes porque estão tendo um sucesso e que se expressa numa multidão que os procura. Então tem sempre gente procurando os 12, a tal ponto que eles não têm como cuidar de si mesmos. Então a missão não pode continuar. Porque eles não podem cuidar de si mesmos, eles precisam cuidar, se alimentar. Então Jesus os convida, vamos para um lugar à parte. Ocorre que sabem que eles estão indo e vão atrás. E quando Jesus e os seus chegam, já tem uma multidão. E Jesus tem compaixão. Essa palavra, esse verbo, compadecer-se, é tão bonito porque indica o estremecimento do interior. É como o frio na barriga. É o emocional de Jesus, é o humano, profundamente humano de Jesus, que se emociona porque aqueles que ele enxerga são como ovelhas sem pastor. Sempre a gente vê situações desse tipo. Em toda a história, houve falhas nas lideranças, sejam políticas, sejam religiosas, sejam culturais, sejam militares, sempre as falhas são humanas. E para algumas pessoas mais fragilizadas, naturalmente frágeis, elas acabam perdendo o interesse do segmento de alguém que é frágil e vão procurar alguém que apresenta uma imagem de força, de decisão. E é nesse momento que entram os patifes, os corruptos, que tiram a atenção, especialmente dos mais incautos, e os conduz, muitas vezes, apenas para as suas intenções, para os seus interesses particulares e, geralmente, econômicos. Muitos líderes religiosos já fizeram isto. Muitos. E nós vemos ao longo do tempo a corrupção que eles geraram em torno de si. Muitos líderes políticos, aliás, é um pouco a regra, a política, muitas vezes, sobretudo a política personalizada, ela se assenta em cima deste elemento.
Ela ocupa um espaço de carência, alguém, um personagem, algum esperto, ocupa um espaço de carência e propõe algo. E cria uma inimizade, demoniza o outro que antes era o que existia e o que dava futuro, o que dava esperança, mas fracassou, e então ele é demonizado e este passa a ser o que tem a fórmula mágica. Gente, eu não estou falando de um ou de outro, eu estou falando de episódios e de situações na história ao longo dos séculos. Isso sempre existiu. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque Jesus, nesse momento, ele tem tudo para se servir do sucesso que os seus discípulos fizeram e que herdaram dele, ou para gerar algo novo. E é este algo novo que Jesus vai herdar, vai gerar. Daqui a pouco, no Evangelho de Marcos, Jesus, que até agora está fazendo milagres, está enviando seus discípulos que fazem também vários milagres e que tem um sucesso muito grande entre os mais simples, aqueles que não têm confiança nos seus líderes religiosos e políticos. Jesus, que está fazendo um sucesso muito grande, o que ele vai começar a falar? Vai começar a falar da cruz, do sofrimento, da traição e até da morte. E isso vai gerar um desconforto enorme, a tal ponto que o próprio Pedro, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, aqui nós estamos no capítulo 6, o próprio Pedro vai rejeitar essa argumentação de Jesus. Porque não é uma argumentação saudável para fazer para pessoas que querem ouvir coisas boas, querem ouvir o que sonham para si. De maneira que Jesus é muito realista e ele sabe que esta vida, que este nosso tempo, que a história tem que ser feita com decisão e muita perseverança e resistência. Por isso que nós lemos a segunda leitura, vamos vê-la agora. É a continuação da leitura do domingo passado, da carta aos Efésios. Esta carta de São Paulo aos Efésios é uma carta bastante curiosa, porque não há consenso entre os estudiosos de São Paulo que seja realmente a comunidade de Éfeso que recebeu essa carta. Porque em alguns manuscritos falta justamente o nome Éfeso, para quem está recebendo a carta. Paulo, ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, aos cristãos, aos santos, e em alguns manuscritos, aos santos de Éfeso, e em outros manuscritos, apenas aos santos. Santos quer dizer os membros da igreja. Mas em alguns manuscritos falta o nome da igreja, e em outros tem o nome da igreja. Então nós não sabemos, no final das contas, se é para os Efésios ou não. Bom, não vem ao caso se é ou se não é. E sim o conteúdo da mensagem. E é um conteúdo bastante forte, porque Paulo usa imagens carregadas de argumentos, de substantivos, depois ele adjetiva todos esses substantivos e faz frases longas que fica difícil da gente entender quem é o sujeito da frase. Mas é o que nós temos e é o que nós iremos ouvir. É o capítulo 2, versículos 13 a 18. E diz assim: Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, restabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos.
É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. É um texto interessante esse de São Paulo. E ele fala, vós que outrora estáveis longe. Quem são estes que estavam longe? Precisamos entender uma coisa. Os judeus formavam, e ainda formam, mas fiquemos no passado, formavam um grupo único, um povo específico, que não se misturava com outros povos. E quando se misturava com outros povos, mantinha suas tradições, hábitos e costumes. O motivo era religioso, fundamentalmente religioso. Os outros povos eram as gens, as gentes, que aqui a tradução chama de pagãos. Então, todos os outros que não são judeus são pagãos, ou gentios. Vem de gens, palavra que quer dizer nação. Nações, povos, os outros povos. Então, para a mentalidade do Antigo Testamento era esta. Existe o povo de Israel, os judeus, e este é o povo de Deus. Os outros povos não são de Deus, mas existem, e a gente tem que aceitar isso. Simples assim. O que Paulo enxerga a partir de Jesus é que este Jesus, com a sua cruz, destruiu esse muro de separação entre os judeus e os outros povos. E destruindo este muro de separação, gerou um novo mundo. Um mundo onde existe não mais esta diferença, mas existe um único corpo de Cristo. Se nós entendermos isso, nós iremos entender 40%, 50% da mensagem, da visão de Paulo a respeito do ser cristão. E nesse texto de Efésios, Paulo fala inclusive de inimizade. Uma inimizade só pode ser superada se houver algo muito bom e positivo que supere os motivos da inimizade. E o que é isto tão bom, positivo? É o próprio Cristo. É graças a ele, Paulo afirma, que nós estamos unidos agora, em Cristo. E Paulo insiste muito nisso. Embora Paulo se reconheça sempre como um fiel judeu, ele afirma com intensidade: o que era do judaísmo ficou para trás. E agora começou um novo mundo alicerçado em Cristo Jesus, a pedra angular. Que a gente entenda isso, amigos e amigas, e que nós olhemos para a história com a confiança do futuro, como também Jeremias olhou. E estejamos abertos ao personagem Jesus e à sua entrada em nossa história, em nossa vida. Tomara que a gente entenda isso. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui no Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Para você, graça e paz.